a minha filhona que me deu a Patrícia. Eu tava com saudade de você. É? Passou bem, querida? Como que você passou? Eu passei, eu descansei, eu fui pro hotel que eu ganhei de presente da minha filha e do meu marido. Ai, que gostoso, né? Um hotel aqui em Atibaia bem bacana, de uma amiga, e assim, foi tudo muito gostoso, foi a presença do Senhor no Dia das Mães, então assim, eu só tenho que agradecer mesmo, de verdade. Que maravilha. Isaura, eu tava com saudades de você, você falou tão bonito, e tudo que a Isaura falou faz muito sentido, porque eu há um tempo atrás, quando a gente quer muita coisa, às vezes a gente ora falando, Senhor, só falta a gente olhar e falar assim, Senhor, que seja feita a minha vontade, não a vontade do Senhor. E é verdade, porque a gente não deixa Deus trabalhar na nossa vida. E a gente às vezes acaba tropeçando no próprio ego, no próprio desespero. E, bom, é isso que eu tenho para falar. É que quando a gente quer algo, a gente quer que as coisas aconteçam naquele exato momento, naquele né? momento, você não quer esperar o agir de Deus na sua vida, na minha vida. E hoje realmente eu estou no agir de Deus, em tudo que eu faço, na venda que eu faço, até nas pessoas que eu trago aqui para a rádio, porque eu acho que se Deus me deu, esses dias eu estava conversando com o Senhor, eu falei, Senhor, qual é o seu propósito na minha vida? E Ele falou assim, só faz, só traga pessoas que vão edificar, porque você tem um instrumento que é a rádio, e através da rádio, das suas perguntas, do mover de Deus no Senhor, você vai atingir as pessoas que estão ouvindo lá do outro lado. E é por isso que eu estou hoje aqui com uma grande amiga, a Renata. Ela é esteticista há 20 anos. Eu falo que ela é uma grande amiga, mas eu conheço ela há pouco tempo. Mas tem pessoas que a gente conhece há pouco tempo, que parece que a gente conhece há muitos anos, né? Ela entra na nossa vida com o agir de Deus. Exatamente. O agir de Deus que traz alegria, traz paz. Eu falo que amizade não é quantidade. É qualidade. É isso aí. Ter pessoas assim boas, né? Que levam a gente pra frente com Deus, né? É isso aí. E hoje ela está aqui, seja muito bem-vinda aqui na Família Sintonia, na Rádio Sintonia. Eu li um pouquinho da sua história, fiquei emocionada. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da Valentina, que é o nome da minha filha. Seja bem-vinda, Valentina, aqui na Rádio Sintonia. Lindas, né? Mãe e filha, né? Eu espero que você tenha um pouquinho de paciência com a mamãe, porque a sua mãe vai ser entrevistada. E para ela vai ser muito bom ela falar um pouquinho da vida dela. Você tem um pouquinho de paciência? Fala um bom dia pro pessoal que está escutando. Bom dia. Ai, que coisa Florzinha, né? fofa. Tá tudo bem com você, Valentina? Fala comigo, Florzinha. Bom dia. Tá tudo bem, Valentina? Quantos anos você tem? 6. 6 aninhos. Já tá na escola? Sim. Que série você tá? Conta pra nós aqui. Eu tô no primeiro ano B. Primeiro ano B. E como que é o nome da professora? Professora Rosa. Rose? Você gosta dela? Sim. Tá gostando? Sim. Tá gostando de morar em Atibaia? Você veio de São Paulo, né? São Caetano, né? Santo André. Santo André. E as amiguinhas? São bacanas? Sim. Que maravilha, então. Seja bem-vinda aqui na Rádio Sintonia. Você é linda, viu? Obrigada. Que Deus abençoe a sua vida e da sua família, tá bom, Flor? Amém. Ai, que linda. Amém, né? Florzinha. Coisa Renata, fofa. seja bem-vinda aqui na Rádio Sintonia, viu? Obrigada. Que Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família. Amém. Amém, Todos né? nós. Bom dia para todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Esse convite que realmente é do Senhor e Deus realmente exalta, né? Ele muda tudo, ele transforma as nossas vidas de uma maneira sobrenatural, né? Amém. E isso daqui para mim está sendo uma honra de verdade. É o agir de Deus mesmo sobre minha vida. E eu estou extremamente grata pelo Senhor faz nas nossas vidas. Eu estou bem feliz mesmo. E muito grata. Muito obrigada pelo convite. Você é esteticista há mais de 20 anos. Você sempre mexeu com a parte de estética
Conta um pouquinho como é essa vida de esteticista, o que você já fez. Conta um pouquinho pra gente, Renata. A minha profissão começou através da minha mãe, né? Minha mãe também é esteticista e aí minha mãe sempre trabalhou, né, com isso e eu, pequena, ficava com ela igual a Valentina hoje fica comigo, né? Então eu vivia isso na pele, né? Todos os dias, acompanhando ela, acompanhando a minha mãe no dia a dia, vendo ela atender, e aí foi criando assim algo natural para mim, né? Quando eu fiquei mais jovem, a minha mãe foi crescendo na área, e aí quando eu fui ficando mais jovem, ela já tinha uma escola de estética, que ela foi crescendo, e aí ela teve uma escola de estética, e aí junto com o colegial, eu comecei a fazer curso técnico, mas foi muito familiar, porque eu vivi isso, né? Eu vivi o dia a dia com ela, atendendo as clientes dela, atendendo o telefone, vendendo produto para as clientes. Eu era muito curiosa, naquela época não tinha internet também, né? E você começou a se apaixonar pelo ramo de estética. Isso mesmo, daí a gente comecei a partir por esse lado, fiz o curso técnico e me formei no terceiro colegial junto com o técnico de estética. E me fala uma coisa, a estética ela tem uma coisa muito peculiar, porque assim, ela abrange muita coisa. E qual é a sua especialidade de fato no ramo de estética? Ou eu estou falando alguma bobagem? Me corrija se eu estiver falando. Não, abriu muito leque, né? A estética cresceu demais, né? Tá muito grande a área da estética, mas a minha especialização é técnica em estética facial, que é todo um tratamento de limpeza de pele, tratamento com rejuvenescimento, acne, então, mas eu trato a via cosmético, não é nada invasivo, né? A única, vamos dizer, mais invasão que a gente faz é o microagulhamento, mas não é nada também que seja invasivo, que é mais para penetrar os ativos na pele. Aí eu faço também tratamento corporal, drenagem linfática, massagem relaxante, pedras quentes, depilação, designer de sobrancelha, reconstrução. Faço também a hidragloss, que está muito na moda hoje em dia, mas tudo é voltado para melhorar a estética da pele, a derme, a epiderme. Eu não mexo nada com a parte invasiva, é só a parte de pele mesmo, com cosmético. Sim, e você atende tanto homens como mulheres, como adolescente, ou a sua parte é só ou sua clínica é só uma clínica feminina mesmo? Conta um pouquinho sobre isso. Eu atendo sim, feminino e masculino, mas o masculino é mais por indicação de clientes, né? Os maridos, os filhos, porque tem vezes que você abre muito, né? Como lá fica somente eu e minha filha, tem vezes que você abre muito, acaba vindo pessoas que não tá com a boa índole, né? Então eu sempre acabo indo mais atendendo homens com indicação, que eu já tive muito problema com isso. Eu entendo. Me fala uma coisa, você deu uma parada depois que você casou com o Vinícius, né? Você deu uma parada e foi para a área de marcenaria. Como assim? Como isso aconteceu na sua vida? Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Na verdade eu parei um pouquinho antes, né? Na verdade quando eu e minha mãe a gente teve uma clínica juntas, e aí eu tava noiva de uma pessoa que minha mãe não gostava e a gente brigava muito. Nisso da gente brigar muito, eu resolvi sair da área de estética e voar, né? Quis voar e a gente, filhos rebeldes, sempre quebra a cara. Mãe com o joelho no chão e filhos rebeldes voando. É assim mesmo que acontece. É assim mesmo que acontece. Acabei quebrando a cara, né? Como sempre, que a gente, mas Deus deixa, né? Também, e mãe também deixa, fica lá em oração. Quantos anos você tinha? Eu tinha em torno de 25, 23, uma coisa assim. Eu tinha. E isso tudo em São Paulo, em São Bernardo. Santo André. Santo André. Tudo em Santo André. E aí ela acabou que não deu certo, né? O noivado não deu certo, glória a Deus por isso. Porque minha mãe falava que não era pra mim e realmente não era.
E aí Deus foi agindo, e até que meu pai ficou doente, na verdade, né? Meu pai ficou doente, aí eu comecei a cuidar dele, e aí apareceu meu marido. Mas você já era convertida? Vocês sempre foram da igreja? Como que é? Não era, eu era católica, bem fervorosa mesmo. A sua mãe, você Minha ia na mãe. igreja, você chegou a ser coroinha, tudo certinho? Coroinha eu não cheguei a ser, mas eu fiz catecismo, primeira comunhão e tudo mais velha mesmo. Eu já tinha 20 e poucos anos quando eu fiz, porque eu tinha essa fome e sede por Deus, né? Eu queria algo do Senhor mesmo, e então eu queria a todo custo, ia muito na Canção Nova, porque lá é uma católica renovada, né? Em que eles creem na presença do Espírito Santo, e ali eu fiquei deslumbrada que Deus existia, que realmente assim as pessoas ficavam doentes se algum demônio, né, alguma situação acontecesse de ruim na vida dela. Então ali eu comecei a ver realmente que o agir de Deus era real, não era só coisa de filme. Que a gente acha que é só coisa de filme, né? Que a gente assiste nos isso filmes. tudo quando o seu pai ficou doente. Isso um pouco antes. Daí, depois, quando meu pai ficou doente, eu já tinha me convertido, mas estava afastada, né? Por conta do meu ex-noivo, ele não ia, não frequentava, então eu acabei me afastando, né? E com meu pai ficando doente e tudo dando errado na minha vida, porque Deus começa a nos afunilar mesmo, né? Para que a gente volte para Ele, né? E aí, até que a minha mãe, ela não gostava de evangélicos, ela falava que não era legal, porque ela era bem católica, né? E aí ela pegou... Porque tem essa discriminação também, não? Tem. Hoje eu acho que não tem mais, né? Porque eu acho que Deus teve que dar uma sacudida no mundo para falar, olha, somos todos iguais, então vá, pregue a palavra e faça o que você tem que fazer. Eu acho que hoje mudou, né? Hoje mudou bastante, mas antes tinha muito isso, né? Você não é da minha igreja, você não é legal, você é da minha igreja, você é legal. Mas eu acho assim que hoje mudou muito mesmo. Eu vejo pela rádio aqui. Exatamente. Eu sou católica. Todo mundo pergunta assim, mas você é evangélica? Eu sou católica. A gente quando crê em Deus, então não importa a religião, né? Eu vou na tua igreja, eu vou ouvir a palavra de Deus. O importante é que Deus ele não vê placa de igreja, né? Ele quer que todos nós honramos o nome dele. E na verdade Deus está em todos Deus os é um lugares. só. Ele está aqui usando você, que é o dono da rádio, É. que coloca o padre, que traz a Isaura, que me trouxe aqui para levar o testemunho para as outras pessoas. Porque quantas pessoas estão nos ouvindo que às vezes quer uma luz. Fala, Senhor, o que vai ser da minha vida? Eu estou falido, não importa a placa de igreja, né? Não importa a placa. O importante é a gente, todos nós, se reunir e falar de Deus, né? Honrar o nome dele, né? Estamos aqui para honrar o nome dele, não importa que religião que você é, né? Seja católica, seja crente, né? Seja espírita, né? Deus, ele quer que a gente se une para honrar a palavra de Deus. Graças a Deus isso mudou, né? Porque mudou, né? Se você era católico, você não podia ser evangélico. Se era evangélico, você não podia não sei o quê. Você não era, né? E eu, a Isaura mesmo, há muito tempo que eu conheci a Isaura, vamos falar 10 anos atrás, né? Que a Isaura chegou na rádio. Quase 20 anos. 20 anos atrás, que ela chegou na rádio e a gente falando, batendo um papo, e a gente se deu muito bem, porque ela foi na igreja minha, uma vez a gente foi gravar um final de ano, né? Com a palavra de Deus, e ela foi com o padre nosso da igreja, e aquilo ali eu fiquei muito feliz, porque é de Deus, não importa a placa de igreja. Ela falou, não importa, ela gravou bonitinho uma mensagem de final de ano, junto com o padre Celso, né? Lembra, Isaura? Junto com o padre Celso, de final de ano. Não é lindo isso? Isso é lindo, então a amizade ficou mais bonita ainda, porque juntos estamos honrando o nome de Deus até hoje, né, pastora? Amém. Então ela não viu que a religião, ela viu que a gente honra o nome de Deus aqui na Rádio Sintonia. Eu tenho certeza que Deus está muito feliz. Com certeza. Né, pastora? Amém, Deus está Senhor. muito feliz que a partir daquele momento
firme e forte, honrando o nome de Deus. E é isso que Ele quer, né? Para cada um de nós. E aí você estava na Canção Nova. Eu comecei a frequentar a Canção Nova, buscar o Senhor. E aí eu fui na casa do meu atual marido, né? Porque meu ex-noivo falou, eu conheço uma pessoa que estava toda errada na vida e melhorou. Aí eu falei, tá bom, vamos lá, né? Para pedir oração para o seu pai. Não, ainda meu pai não estava doente, isso daí foi antes de eu me converter. A minha conversão foi nisso. Foi antes, uns 2 anos do meu pai ficar doente. E quando meu pai ficou doente, eu estava um pouco afastada, só que todo mundo ficou desestruturado dentro da minha família. Porque meu tio já tinha falecido da mesma doença 9 anos atrás. Seu pai faleceu de quê? Desculpa. De câncer na língua e cirrose. E aí meu tio tinha falecido também, né? Quando eu tinha 9 anos. Então eu não lembrava, mas a família lembrava, né? E aí a família ficou desestruturada e eu falei, eu preciso ser forte. E aí eu larguei tudo, que eu era solteira, larguei emprego, larguei tudo e fui cuidar do meu pai. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E meu pai e minha mãe são separados desde quando eu tinha 1 ano de idade, né? Então eu não tive o contato com meu pai, assim, era só aquela coisa de 15 em 15 dias, mas que não tinha aquele elo, né? E ali Deus formou o elo entre nós, e ali Deus usou minha vida de uma forma, assim, sobrenatural para meu pai aceitar Jesus antes de falecer. Porque até um dia antes dele internar, ele falava para mim que Deus não existia, que Deus era dinheiro. E aquilo me entristecia de uma tal maneira que eu falava assim, não pode, ele não pode morrer sem saber que Deus existe, ele não pode. Aí eu fui, ele acabou sendo internado, para você ter uma ideia, os médicos achou que ele ia morrer mesmo naquele dia, e deixaram a família inteira entrar na UTI, tinha umas 10 pessoas na UTI. E quando eu fiquei sozinha um período, eu ajoelhei no pé da cama e falei assim, Senhor, eu não aceito. O Senhor pode até levar meu pai, mas não hoje. Ele precisa antes reconhecer que o Senhor existe. E Deus fez a obra. Foi lindo demais. E aquele dia eu até fui um pouco ousada com Deus, porque eu fiquei bem brava com Deus. Eu fiquei revoltada com Deus, na verdade, que eu falei, não é possível que meu pai vai morrer assim, né? Aí eu cheguei em casa, minha mãe falou, tá tudo bem? Eu falei, não tá bem, o pai tá ruim, não sei o quê. Ela falou, conversa comigo. Eu falei, não quero conversar com ninguém, eu quero tomar um banho e quero dormir. E eu sempre orava, né, lia a minha Bíblia e tal. E nesse dia eu falei assim pra Deus, Deus, eu não quero nem falar com você, tá? Você falou assim, e você já estava Eu estava frequentando a evangélica. A igreja evangélica já estava namorando? Não estava ainda namorando. Estava sozinha? Estava sozinha. Aí eu peguei e falei, Deus, eu não quero nem falar com você. Se você quiser falar que eu tô brava com você, e se você quiser falar comigo, você fala em sonho. E eu sonhei. Só que eu achei que era coisa da minha cabeça, né? Falei, sonhei porque eu fiquei com isso na cabeça, imagina, não tem nada a ver. Quando, depois de uma semana mais ou menos, eu fui pro hospital ver meu pai, né? Que eu estava indo durante as visitas. Ele não tinha falecido ainda? Não tinha falecido. Deus não levou naquele dia. Você pediu, Deus estava agindo, né? Deus estava agindo. Só que ele estava em coma, induzido, né? Aí tiraram a indução do coma e ele não acordava. Então, assim, eu estava indo só durante as visitas. Aí chegou um dia que as enfermeiras já de me ver sempre lá, né? Que eu ia na visita da manhã e na da tarde. Aí elas, nossa, que bom que você chegou, tem uma surpresa, tem uma surpresa. Aí eu, o que será, né? Aí quando eu entro, meu pai estava acordado, ele estava catraque, não falava, mas ele gesticulava, dava para ouvir a voz dele bem baixinho. Ele estava acordado e ele falou para mim, Rê, hoje eu te entendo e realmente eu estava com Deus e Ele existe. Glória a Deus. Que lindo, Renata. E ele aceitou Jesus. E ele, depois de uma semana, eu tive outro sonho profético, que daí meu marido, o atual marido, né, ia lá orar por ele, que na época estava sendo meu pastor, né, que estava me ajudando em todo o suporte de oração e financeiramente, porque eu estava sem trabalhar e meu pai tinha só 52 anos. E estava no Hospital do SUS, né?
E nessa idade não tem direito a acompanhante e o acompanhante não tem direito a nada. Então eu precisava de dinheiro pelo menos para comer, né? Uma vez por dia. E aí sem trabalho, é muito difícil, é muito complicado. E aí as minhas tias me ajudavam como podia e quando não tinha recurso mesmo para comer, porque eu ficava das 9 da manhã às 9 da noite no hospital. Aí a igreja me ajudava, né? Então o Vinícius, né, que hoje é meu marido, na época era meu pastor, ele estava me ajudando com esse tipo de ajuda também, além de oração. E aí eu tive um sonho profético onde ele ia lá e orava e meu pai aceitava Jesus. E eu falei, eu tive um sonho, mas assim, não sei se é de Deus, se não é. Ele falou, não, vamos orar. Aí ele foi lá orar. Aí quando ele foi lá orar, meu irmão estava lá no dia também, o Felipe. E ele e meu irmão meu pai e meu irmão, eles não estavam se falando. Estavam bem, mas meu irmão tinha muita mágoa do meu pai e tal. E ali Deus ainda, além de meu pai aceitou Jesus, ainda teve liberação de perdão. E foi uma nuvem de glória mesmo. No dia que meu pai aceitou Jesus, assim, o quarto ficou tudo branco, assim, sabe? Uma nuvem de glória veio. Você sentiu paz? Muita, muita paz. Isso é importante, né? E o perdão existiu, o amor existiu. Quer dizer, precisou do seu pai ficar doente, você entrar, porque às vezes as ovelhas desgarradas, né, como dizem, que eu também fui uma ovelha desgarrada, assim, que eu teve uma época da minha vida que eu vou falar pra você, eu era namoradeira, baladeira, fumava pra caramba, eu gostava de sair, gente. Curtir, né? Curtir, mas assim, as ovelhas desgarradas, eu acho que é isso que às vezes as pessoas, Deus quer, né? São as ovelhas que não estão tanto na presença, aliás, não estão nada na presença do Senhor, né, pastora? É verdade. É pra ter testemunho mesmo. É pra ter testemunha, pra falar, tá vendo? Quando eu quero, eu consigo. E Deus, quando quer, Ele consegue, né? Consegue, viu? Ele consegue. E aí, nesse meio tempo aí que meu marido foi lá, né, orar pelo meu pai, num dia depois ele ele foi pregar numa vigília. E ele tinha se divorciado fazia pouco tempo. E ele não queria saber de mulher, né? Então depois daquele momento ele melhorou. Ele melhorou. Saiu do hospital? Não, ele não chegou a sair do hospital. Ah, tá. Meu pai, ele acabou melhorando, teve quadros de melhora, mas acabou que realmente não tinha o que fazer e eu pedi. Teve um dia que eu fui vendo que ele foi piorando, e eu pedi pro Senhor fazer o que era da vontade dele, não a nossa, sabe? Porque tem vezes que a gente quer a melhora, a cura, e não é o que Deus tem pra pessoa, né? Tem vezes que a cura não é a cura do corpo, e sim a cura da alma, e aquilo existiu, sabe? Você pediu a cura da alma. Isso mesmo. E o mais importante que você pediu, né? Porque não adianta a gente pedir para Deus algo que não vai acontecer mais. Não. Ele sabe o que é melhor. E tem vezes que Deus dá a cura do corpo e a pessoa não dá valor, né? Aí volta a beber. Você precisa ter a cura da alma, né? Deus tocar lá no fundo do seu coração. E com o seu pai, com você, aconteceu isso. Isso mesmo. E aí depois o seu pai acabou falecendo. Deus me mostrou que ele ia falecer, que eu pedi pra Deus. Eu tive uma visão, como eu tô te vendo, eu vi ele no caixão, assim. Falei, Senhor, me prepara. Aí o Senhor me mostrou. Aí eu falei, ele vai morrer. Deu uma semana e 2 dias, mais ou menos, ele faleceu. Mas foi propósito de Deus, eu digo, porque Deus sabe de todas as coisas, né? A gente também, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Realmente. E a gente tem que cuidar do nosso corpo. E aí, Renata, você acabou casando com o Vinícius, que hoje é o seu atual marido, que você nunca tinha casado, pai da Valentina, e você, depois de 2 meses, você acabou casando, namorou, casou, e em 4 meses vocês já estavam juntos, casados. 4 meses a gente casou. A gente namorou e casou em 4 meses. Mas, Namorou, casou e noivou em 4 meses. mas você teve uns perrengues também, né, em relação à sua empresa, porque você começou a trabalhar com ele na marcenaria. Isso. Me conta um pouquinho sobre isso. Teve muitos, né? Meu marido é marceneiro desde os 12 anos, né? Ele também foi da mesmo jeito que eu com a estética com a minha mãe, foi ele com a marcenaria com o pai.
Ele aprendeu com o pai a profissão, trabalhou ali desde eu falo que é a marcenaria raiz mesmo, né? Que é aquela madeira de móveis rústicos mesmo. Então ele aprendeu ali, na raiz mesmo. Na raça. Na raça. Lixando muita madeira mesmo, né? E aí ele veio a ser o profissional que ele é. Foi abrir a marcenaria dele, a gente abriu juntos, né? Eu comecei a trabalhar com ele, ajudando ele tanto na parte administrativa quanto fazendo projetos. Faço projetos para ele até hoje, né? Você é arquiteta também? Não sou, eu aprendi na raça também a fazer projeto. Que legal. Como que é o nome da marcenaria? Se chama Leontari. Em Atibaia? Fica em Atibaia. Hoje está em Atibaia. A gente estava em Santo André também, mudamos para Leon? Atibaia. Leontari. 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 Então, gente, procurem a Leontari. A Leontari, @Leontari Móveis Planejados. E aí a gente teve um processo que a gente se afastou de Deus, né? E nesse afastamento acabou que vem e tudo vem para pior, né? A gente voltou a beber, ele voltou a fumar, e a nossa vida foi piorando de degrau em degrau e as coisas foram de mal a pior, né? Isso em questão de quanto tempo? A gente foi, depois de 1 ano de casado, a gente saiu da presença de Deus e aí nossa vida foi só por ladeira abaixo. Até eu engravidar da Valentina. Quando eu engravidei da Valentina, a gente se voltou para Deus de novo, Deus reestruturou a nossa vida. A Valentina foi profetizada por um profeta também, onde falou que quando eu engravidasse, eu ia perder tudo, até talvez meu casamento, mas que era para me manter firme, que tudo Deus ia suprir na vida dela. E realmente foi assim que aconteceu. Quando eu descobri que estava grávida, a gente perdeu tudo. Mas o seu marido, ele tinha uma empresa, ele era pastor e ele praticamente acabou virando um alcoólatra. Isso mesmo. Ele não virou um alcoólatra no sentido de ele não largava de trabalhar por conta do vício, continuava trabalhando, mas assim, de todo dia à noite, bebia, né? Muitas vezes no outro dia ia trabalhar mal, com o corpo ruim da bebida, né? Da ressaca. Da ressaca que dá, né? Então assim, não é aquele 100%, né? Acaba que exatamente dá ruim. Tudo começa a não dar certo, né? E aí a gente voltou para Cristo quando a Valentina nasceu, só que quando a Valentina tinha mais ou menos 2 anos e meio, a ex-mulher dele pôs um processo de pensão, essas coisas, com tudo pago, mas quando a gente está fora da presença, o que acontece, né? Satanás deixa as coisas acontecer mesmo. A gente dá brecha, né? A gente dá brecha. E aí, mesmo com tudo certo, com todos os recibos assinados, assim, ela ganhou, tipo, como se ela tivesse certo, sabe? Então, ele teve que ficar foragido 1 ano e meio, e aí voltou tudo, a bebedeira voltou, saiu da presença de Deus, tudo voltou. E aí voltou de mal a pior mesmo, aí veio o abismo mais profundo ainda, que eu falo que tudo que Deus estava restaurando, aí vem Satanás com uma bandeja, né? Nas mãos e fala, tô te dando tudo. Daí dá, mas daqui a pouco vem com outra mão e tira tudo de uma forma assim que a gente perdeu mais uma vez tudo. Quando a gente veio pra Foi quando foi decretado a falência da marcenaria. Quer dizer, você saiu com uma mão na frente e outra atrás. E com vocês sempre foram empreendedores e faliram mais uma vez. Mais uma vez por desobediência a Deus. Desobediência a Deus, mais uma vez nós falimos. E como foi, depois de tudo isso, você voltar para a estética de novo? Menina, me conta. Foi doido também, nem eu sei como que foi, falar a verdade, porque Deus foi resgatando sonhos, né? Eu sempre tive o sonho de ter o meu negócio. Mas eu achava assim, estética não, né? É algo que minha mãe me ensinou, veio da minha mãe, a gente não dá muito valor, né? Quando vem dos pais, assim. Sim. E eu falava, não, estética não, estética não, estética não. E aí Deus começou a colocar um vinho e falava, nossa, mas você é um ótimo esteticista.
Eu que fazia uma massagem na pessoa, tava com dor, ia lá fazer uma massagem. Nossa, mas sua mão é maravilhosa, por que você não trabalha com isso? Já trabalhei muitos anos. E você nem cobrava, né, Sérgio? Nem cobrava. E aí, outro vinha, daí teve uma amiga da Valentina, uma mãe de uma amiga da Valentina, que pegou e precisou de umas aulas, eu dei as aulas, e ela falou, você é muito boa, você é uma profissional maravilhosa, por que você não trabalha com isso? Eu falei, não quero mais, não é pra mim mais. E aí, eu falei, por que eu falo que não é pra mim, né? Não sei por que eu não falo que não é pra mim. Aí eu falei, aí veio mais um e falou assim, você devia investir de novo na estética. Eu falei, não, mas tem que começar tudo de novo, não tem mais nada, não tenho nem uma cubeta, eu falava, não tenho nem uma espátula para pegar o creme mais, como assim, começar tudo de novo? E eu falei, não tem nem dinheiro, né, hoje tá tudo tão caro, né? Aí Deus colocam pessoas com o mesmo propósito para te alavancar, né? Para viver. Para te ajudar, né? E para viver o propósito. Exatamente. Aí colocou um amigo nosso, Gabriel, que veio nos ajudar tanto na marcenaria, hoje ele está sócio do meu marido na marcenaria e está ajudando muito meu marido, quanto eu falei para ele do meu projeto, falei, tô pensando em abrir uma estética de novo aqui em Atibaia, mas não sei. Aí ele, não, tem que abrir. Vamos pra frente. E viu o seu sócio? Não, ele não é meu sócio, ele só me ajudou mesmo. Ele só me ajudou aí me emprestando o cartão dele, né? E aí eu consegui abrir a estética, comprar tudo que eu tinha que comprar. Pra honra e glória do Senhor, né? A honra não é minha, não é de ninguém, é de Deus, né? É do Senhor, né? Toda honra e toda glória. Deixa eu fazer uma pergunta para ela. Daqui a pouquinho a gente vai entrar com apoio cultural. Só um minutinho. Você estava falando sobre a estética e você falou sobre Hidragloss. Hidragloss. O que é Hidragloss para os nossos ouvintes, né? É um procedimento na pele, no rosto? Não, é na boca. Na boca. Aquela hidratação mais profunda no lábio, que no frio principalmente a gente sente o nosso Dessecamento, né? Dessecamento mais excessivo. A gente tem pessoas que têm rachaduras grandes no lábio. E ela fica com a boca mais assim, bonita, assim? Ela deixa um pouquinho mais maiorzinha a boca, né? Dá aquela preenchida no lábio, hidratada, e ajuda também a nutrir esse lábio, essa pele do nosso lábio, para ele tirar esse envelhecimento. Ressecamento e envelhecimento, porque começa a dar, que a gente começa a perder o contorno, começa a perder a cor do lábio, né? Então ajuda nesse sentido, de prevenir o envelhecimento do lábio e na hidratação para esse tempo aí de frio, ou pessoas que têm problema mesmo de ressecamento Pegando o Hidragloss da Zilma, está começando a entrar o frio. Eu gostaria que você desse uma dica para as pessoas que estão nos escutando. O que a gente tem que fazer para melhorar a pele? Porque fica tudo tão ressecado, a gente passa creme, nada adianta. Primeiramente usar o protetor solar, que as pessoas acham que porque tá frio, não tem sol, não tem que usar protetor solar. E não, o protetor solar precisa e necessita todos os dias de frio, chuva, calor, sol ou não. Tá? E ela tem uma pele bonita, né? Ela tem uma pele de peso, ela também é esteticista, né, Zilma? Ela cuida da pele dela também, né? Era só o que me faltava. Ela abriu uma empresa de esteticista com uma pele feia. E aí, nem Jesus na causa. Né? Tem uma pele bonita. Galera, vamos entrar com apoio cultural?